5 de março você pode ver um mundo de espetar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana. Novamente eu quero agradecer muito esse nosso contato, esse nosso dia, bate-papo aqui. É muito importante você estar aí e nos assistir. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Vai ser muito importante e muito legal responder aos questionamentos. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A doutora Verônica está aqui novamente e nós vamos falar sobre imunidade, o que fazer com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E assim, é uma coisa que quando nosso bebê está doente, vamos no pediatra. Nós estamos falando em outros programas, né? Alergia, é muito difícil a gente ir no especialista. Gente, cada vez mais a informação e a atenção que os médicos têm com nossas crianças é muito importante. Então eu quero agradecer a presença da doutora Verônica aqui. E hoje, mais do que perguntar, eu vou realmente escutar para cada vez aprender mais. Doutora, muito obrigada pela participação. É assim, a gente não tem como agradecer essa presença da doutora e como é importante, né, que a gente conheça e a gente saiba, né, porque muitas vezes, faz aquilo lá, compra aquele remédio, e é nada como a gente ouvir o médico, né? Obrigada, Dani, tô adorando vir aqui. Estou gostando de ter esse bate-papo. Eu acho que é exatamente isso. Quanto mais a gente puder esclarecer, acho que esse é o papel do médico também. Quanto mais a gente puder esclarecer, tirar as dúvidas, informar, porque não tem nada mais importante do que a informação, né? Informação muda a vida. E doutora, porque assim, a realidade hoje, e a gente nem vai falar de condição social e tudo mais, mas a realidade de muitas mães é passar na UBS, claro que e a gente sabe que o médico numa UBS, ele tem que atender no dia 30, 40, 50 crianças. Então o pessoal costuma falar, eu fiz uma visitinha de médico, né? Então como se a gente soubesse, ou o médico não está dando atenção. E a gente sabe que não é essa a realidade, né? Então a gente sabe que a nossa realidade, a gente tem pontos, e o que a mãe conseguir, claro, ter uma consulta particular ou pelo convênio médico, muito melhor, mas que não é a nossa realidade, né, doutora? Mas assim, você falou da UBS, eu acho que a UBS nem é um problema, porque a UBS, ela é a unidade básica de saúde, né? Ela tá ali para promover saúde, diferente do pronto-socorro, que você vai quando você já está doente. Então, eu acho que exatamente o que a gente tem que procurar é isso, é ir antes de estar doente, né? É fazer um acompanhamento com o seu pediatra regularmente. Se você não tem condições de ter um pediatra particular ou do convênio, procure ir na UBS e peça lá, insista para que você tenha, né, aquele acompanhamento da criança regular, porque aí você está promovendo a saúde, você está fazendo com que a criança não fique doente, porque depois que está doente é sempre pior. Então é sempre melhor prevenir do que remediar. E baseado nessa conversa, a gente vai falar hoje sobre a imunidade das crianças, né? E a gente vai falar principalmente da imunidade de uma criança, no nosso caso com síndrome de Down, que a gente sabe que a imunidade já é mais baixa. Mas antes de eu perguntar qualquer coisa, doutora, conta pra gente um pouquinho como que é essa parte na medicina, o que as mães fazem, como fazer isso, como que os médicos agem. Então assim, quando a gente fala de imunidade nada mais é do que as nossas defesas, né? São os soldados que estão ali para combater as infecções, para combater as doenças mesmo contra nós. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar já de princípio o que é baixa imunidade e o que são as imunodeficiências, tá? Imunodeficiências são doenças, são uma série de doenças que colocam até a vida em risco. Quando a gente fala de baixa imunidade, a gente tem crianças com síndrome de Down, elas costumam ter baixa imunidade, mas até outras crianças também podem apresentar. Por quê? A baixa imunidade é quando você começa a ter aquele resfriado, sempre tô resfriada, tô tendo sempre uma diarreia, tô sempre ficando doente. Essas infecções, elas normalmente são infecções leves, tá? Elas se curam espontaneamente, são infecções virais, você não precisa ficar usando antibiótico, mas você está sempre doente. Ou até mesmo elas evoluem para uma sinusite, para algum outro quadro, mas nada muito grave, não precisam de internações, mas você está sempre doente. O que incomoda não é a infecção em si, mas eu acho que é a frequência delas. Essa baixa imunidade, ela normalmente é causada por deficiência de vitaminas,
e de outros micronutrientes. Então, a deficiência de ferro, de zinco, de vitamina A, de vitamina D, da vitamina C, ela leva a essa baixa imunidade. Então, quando eu tenho essa deficiência desses componentes, o meu sistema imunológico ele não vai agir, ele não vai funcionar corretamente. Então, os meus soldados, né, eles não vão estar bem alimentados. Então, eles não vão conseguir combater com boa eficiência essas infecções, né, essas gripes, esses vírus que a gente tem contato todo dia. Porque todo dia a gente tem contato com vírus, tá? Então, quando um sistema imunológico bem estruturado, ele combate e você nem percebe que você teve esse contato. Então, quando eu estou com a imunidade baixa, acaba acontecendo isso. A grande maioria das causas de baixa imunidade é o problema de ingesta alimentar. Então, a gente tem um problema na síndrome de Down e em outras síndromes, que é a dificuldade alimentar. Não só as crianças em gerais, elas passam por uma fase de recusa, né? Elas não querem se alimentar. Mas assim, o Down, ele tem algum problema de deglutição que leva a essa ingesta diminuída. Então, quando eu ingiro menos, né, eu vou ingerir menos alimentos adequados, porque não adianta eu dar lá salgadinho, bolacha recheada, que aí não vai ter nada de importante. Então, assim, você acaba comendo menos, você tem essa menor quantidade de vitaminas. Então, muito mais quando a gente vai pensar em tratar a baixa imunidade, a gente não precisa suplementar. Na grande maioria das vezes, não é necessária a suplementação. A gente só vai suplementar com vitamina quando a quantidade é muito baixa. Na grande maioria das vezes, uma dieta adequada, tá? Uma dieta balanceada, já faz com que a nossa imunidade melhore. Então, doutora, é uma boa alimentação. Então, claro, um café da manhã. E a gente está tanto falando do café da manhã e, assim, as frutas. É muito importante, né, no café da manhã. O que a senhora acha, assim, como uma alimentação que meus soldadinhos vão estar fortes? Isso independente do café, do almoço, eu acho que é o que a gente fala que são comidas de verdade, né? Então, frutas, todas as frutas, legumes, grãos. Carnes também são importantes, né? Então, você precisa fazer uma ingesta. Gordura não, mas você precisa ingerir a carne de frango, carne vermelha. Peixe é muito importante, ômega 3. Hoje em dia a gente só vê os benefícios que o ômega 3 traz para o nosso sistema imunológico. Então, é a alimentação variada e de alimentos de verdade. Hoje em dia eu vejo muito no mercado aquela bolacha que ela é rica em ferro, ou aquele leitinho com chocolate que tem vitaminas A, B, C, D. Não, gente. A gente tem fontes muito mais ricas de vitaminas e são naturais, são até mais baratas. E na hora que essa vitamina vai entrar no nosso corpo, ela é mais facilmente absorvida. Doutora, a gente estava falando em outros programas de alergia e a senhora agora acabou uma das questões que até me ocorreram no dia e eu não fiz. Tem algum peixe, alguma coisa que a gente não dê para nossas crianças? Tem alguma coisa que você fala assim, ó, esse peixe, por exemplo, esse alimento, até essa idade a gente evita? Uma das coisas que sempre falaram, e eu sempre procurei seguir, falaram, por exemplo, mel. Mel você não dá para tua criança até 1 ano, até 2 anos. Como que é isso? Tem realmente algum alimento? Na verdade, o mel sim. O mel é um alimento que a gente pede para ser dado para a criança só depois do 1 ano de idade, pelo risco de botulismo, tá? Ele tem ali a chance de causar essa doença. Em compensação, depois do 1 ano de vida, a gente recomenda muito o mel para resfriados. Ele é um antisséptico natural, né? Ele ajuda muito o sistema imunológico, o mel e o própolis. Então, a gente recomenda o uso depois de 1 ano. Agora, aquela história da gente ir dando a introdução alimentar, peixe, só depois dos 9 meses, isso caiu por terra, isso não existe mais, tá? Os pediatras hoje em dia, eles fazem a introdução quanto mais cedo, depois dos 6 meses de vida, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, hoje em dia, teoricamente, com 6 meses, você já pode comer tudo. Peixe, frutos do mar, castanhas, essa é a nossa orientação hoje em dia, porque foi visto que quanto mais cedo essa apresentação aos 6 meses, menor a chance de alergia. Ela não pode ser feita muito precocemente, tá? Antes dos 6 meses, porque aí o intestino, ele ainda está imaturo e não está preparado para ter contato com esses alimentos. Mas após os 6 meses, quando a gente faz a introdução alimentar, a gente já pode introduzir isso quanto antes. Então, não tem nenhum tipo de peixe que seja contraindicado. Aliás, dar peixe para a criança, quanto mais melhor, a gente só pede cuidado com o espinho, mas isso era uma coisa que a gente percebia que como a gente postergava o oferecimento do peixe, as crianças elas não comiam peixe.
E aí a gente criou uma população que não tinha por hábito comer peixe, e aí a gente tinha uma defasagem de ômega 3 muito grande. Então hoje em dia a gente faz com que, é importante apresentar o alimento, fazer a criança conhecer todos os alimentos e gostar daqueles alimentos. E volto a falar, alimentos de verdade, tá? Não é para dar nada adoçado. A gente oferece hoje em dia, por exemplo, a gente não pede mais para oferecer suco. Né, suco de fruta. Hoje em dia a gente pede para dar a fruta, porque a fruta a gente sabe que tem as fibras, e para se fazer um suco eu uso mais do que uma fruta. Um suco de laranja vai mais do que uma laranja. Então a quantidade de açúcar que tem ali dentro, mesmo que eu não coloque açúcar, a fruta já tem açúcar. A quantidade do açúcar ela é muito grande. Então a gente pede para oferecer a fruta, porque além da fruta ter a fibra, ela vai conhecer o alimento como ele é, ela vai mastigá-lo, textura, né? Isso tudo é importante, a textura, o tato, tudo isso é importante. Nós tínhamos algumas pessoas também que restringiam, no caso da síndrome de Down, mas assim, alimentos que, por exemplo, foram feitos embaixo da terra. Por exemplo, batata, inhame. A senhora tem alguma Não, coisa olha, nesse tem até problema? um pessoal que fala, a gente tem algumas dietas que ajudam algumas doenças em especial, tem algumas falando em epilepsia, tá? Isso é algo que precisa de bastante estudo. Tudo que faz restrição alimentar, eu acho que tem que ser muito bem estudado, porque quando a gente restringe, é muito ruim, né? Então, para a síndrome de Down, não tem nada comprovado, então nada que precise se fazer. Acho que, na verdade, você tem que apresentar, assim, nada que seja em excesso, né? Você não pode dar em excesso, mas eu acho que é importante você apresentar, sim. Eu achei importantíssimo a senhora falar do excesso, mas antes disso, a gente está falando de peixe e dos alimentos, mas sempre essa questão de ser cru. A senhora tem alguma restrição aí? Então, o problema do alimento cru é porque ele é um alimento que pode causar mais infecções, tá? Falando, vamos supor, do peixe cru, né? Salmão. Então, salmão, comer a comida. Então, assim, ele não é. Quando você passa ali na panela, quando você esquenta, você mata uma série de germes, né? Então, sim, o alimento, no primeiro momento, para apresentar para a criança, a gente pede que não seja cru. Mas não quer dizer que ela não possa comer comida crua, comida japonesa. Pode. O que a gente pede é tomar cuidado com o lugar onde ela vai fazer essa ingesta. Então, tem que ser restaurantes que você conheça, que você sabe da higiene daquele lugar. Então, é mais importante a higiene no manuseio, porque, na verdade, o que vai causar é a mão suja que pegou aquele peixe. É o peixe que não foi lavado, o peixe que não foi bem cuidado antes, né? Mas, num primeiro momento, a gente pede para não apresentar o alimento cru. Mas, assim, a criança, com 1 ano, ela já pode comer alimento cru sem problema. Pessoal, nós estávamos falando muito da ingestão de carne, e a gente sabe que uma parte, claro que a gente vai respeitar sempre todas as religiões, todas as crenças e tudo mais. Mas uma coisa que o médico estava falando para mim que é muito injusto, que é o que a gente sabe, o que a gente entende da carne de porco. A senhora é fã, a senhora fala, não come carne de porco de forma alguma. Como que é, doutora? Nossa, você foi bem legal você falar, porque carne de porco, olha isso, quando a gente trabalha com alergia, a criança às vezes aparece com alguma alergia e sempre a carne de porco é o principal culpado. É o vilão. A mãe já chega, ele comeu uma linguiça na semana passada e eu acho que foi... Não, gente, carne de porco não causa alergia. A gente tem assim, eu já vi vários pacientes com alergia a banana, a pera, a feijão, mas a carne de porco eu nunca vi nenhum. Então, assim, carne de porco não é vilão, na verdade é uma carne muito boa. Ela é uma carne que, quando você tira a gordura dela, né, ela é uma carne rica, ela é muito boa, tanto rica em ferro quanto rica em outros nutrientes. Então, ela é uma carne que a gente deveria até consumir mais. É que a gente sabemos de crenças, né? Tem assim sociedades específicas, né? No caso a gente fica citando aqui, mas fala assim, ó, o porco não é uma carne nobre, não é uma carne que nós devemos consumir. Mas eu já vi muitos casos que falam, inclusive, né, doutora, que muitas vezes o frango tem mais hormônios e tudo mais que o porco, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é crença religiosa, mas, assim, quando a gente vai falar da parte nutricional, a carne de porco, ela entra ali como uma das principais. A gente deveria consumi-la com mais frequência. Na verdade, coitado, o porquinho, ele entrou como vilão, mas ele não é vilão. Entendi. Isso é muito importante nós falarmos. E a quantidade, né, doutora? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu estou alimentando bem meu filho, então ele pede, eu vou, ele pediu para repetir alguma coisa, eu vou dar, porque é a comida e tudo mais.
E a gente sabe, claro que tudo que é excesso, já fala, tudo que é excesso sobra, Sim. né? Mas isso não vai causar uma imunidade maior porque meu filho está comendo muito, muito pelo contrário, né? Não, exatamente isso. Pelo contrário, a obesidade, ela faz com que o nosso sistema imunológico, ele funcione inadequadamente. Então, por quê? A obesidade, ela é causada pela ingesta aumentada de alimentos, mas de alimentos ruins. Dificilmente você vai ficar obeso porque você come muito brócolis, né? Não é por conta disso. Então, normalmente, esse excesso, ele vem acompanhado disso, de alimentos ruins. Então, você tem sempre que prezar pelos alimentos de qualidade. Eu digo, não precisa nem ser o alimento orgânico, mas precisa ser o alimento natural. Precisa ser a fruta, precisa ser o legume, precisa ser a verdura. E assim, não é que a criança não possa tomar um refrigerante, não é que a criança não possa comer uma bolacha, mas quanto mais você postergar, né, você não oferecer para ela, não conhecer aquele sabor e ela conhecer o sabor das outras coisas, ela não vai querer aquilo. Então, em vez de você oferecer uma Coca-Cola, você ofereça água, porque enquanto ela não conhecer o sabor da Coca-Cola, ela não vai saber o que é aquilo, ela não vai querer, tá? Eu acho que é muito isso, a gente fala, mas ela quer. Ela não quer, ela não sabe o gosto daquilo, sabe? Ela não sabe se é bom ou ruim. Se você falar que é ruim, ela vai provavelmente acreditar, né? Então, você tem que ter esse cuidado. E lógico, e principalmente não é... Tudo que é em excesso faz mal. Uma vez ou outra, de vez em quando, de vez em nunca, tudo bem. Mas no dia a dia a gente não pode. É inconcebível uma criança que coma bolacha todos os dias, que tome Coca-Cola, isso não dá. Eu tenho a Érica, né, que ela é a nossa embaixadora da UEAMP, Érica, um beijo. E assim, é uma coisa que a gente fala, e sim, é uma mãe que eu me espelho muito. Ela tem o Arthur tá fazendo 9 anos, e a Érica fala assim, por favor, não ofereça refrigerante pro meu filho, porque ele não toma, e ele não vai ficar com vontade. Então, ai, coitadinho, só um pouquinho, ele vai ficar com vontade, aí vai ter lombriga. Vou te falar meu caso pessoal. Eu tenho uma filha que ela acabou de completar 2 anos e ela não come açúcar. Nunca dei nenhum doce pra ela. E aí, quando ela tinha 1 ano, né, até ela fazer 1 ano, todo mês eu comprava um bolinho, a gente cantava um parabéns. E aí, quando ela tava perto de fazer 1 ano, me falaram, mas você não vai dar o bolo pra ela? Coitada, ela vê o bolo todo mês. Eu falei, mas ela não tem ideia do que é aquilo. Se eu pegar um bolo e eu pegar um brócolis e der pra ela e falar, isso aqui é bolo, ela vai achar que é o mesmo gosto, né? Cabe a mim fazer essa apresentação para ela, não dar o bolo para ela, não dar açúcar. Açúcar é um veneno. Então, quanto mais, não é que não vai comer açúcar, todo mundo vai acabar um dia na vida comendo açúcar. O que eu acho que é importante postergar, é você oferecer o mais longe possível aquilo, porque depois que você come um brigadeiro, não dá pra você falar que não é gostoso. É bom, né? Sim. E aí que você sabe o gosto, como é que você vai olhar pra ele e falar, não quero? Então posterga, né? Em vez de dar o brigadeiro, tenta evitar que a criança conheça esse sabor. Eu acho isso é importante, porque o pessoal fala, ai, coitadinho do teu filho. E assim, no caso, a única coisa que eu sei que a Sofia gosta são 2 coisas que eu me permito também dar muito raramente, mas é porque o pessoal tanto insiste isso, essa mãe é chata. Realmente, a mãe pode ser chata. Mas umas coisas que a Sofia gosta é um pirulito de vez em nunca, que eu permito, e sorvete, porque ela vê, acho que o pessoal, né, aquilo lá, né, então, mas ela foi tomar um sorvete com 4 anos e meio, que ela foi, alguma coisa assim. Eu acho que, não é que é proibido, mas de vez em quando, né, o que não pode é ser no dia a dia. A história do bolo, por exemplo, minha filha fez 2 anos, e aí o bolo de aniversário dela de 2 anos, quando ela finalmente foi conhecer o que era bolo, foi um bolo de milho. Então, assim, até dentro das opções, a gente tenta escolher a opção mais saudável. Eu não escolhi um bolo de chocolate recheado com chantilly. Eu escolhi ali do que eu poderia o bolo mais saudável. Então, acho que é isso que é importante. A gente tem que pensar que não é só naquele momento. Ai, que dó, a criança está passando vontade. Além dela não estar passando vontade, eu tenho que pensar que aquele chocolate, aquela Coca-Cola que eu estou dando para aquele bebê, aquilo vai fazer mal para ela lá na frente. Ela pode virar uma criança obesa, ela pode virar um adulto com pressão alta. Então, é muito além daquele momento, sabe? É para a vida que a gente tem que pensar. O mal que a gente está fazendo, ele é muito grande. Doutora, e alimentos que a senhora recomenda que vai aumentar a imunidade? Tem alguma coisa assim que assim a gente fala assim, esse alimento seria... Claro que a gente sabe que legumes, frutas é importante, mas tem algum assim que é uma cartinha assim?
Não, vou te falar que não tem receita de bolo. Eu acho que o mais importante para aumentar a imunidade é o que eu falei, é uma dieta balanceada, tá? É comer de tudo, é você comer frutas, verduras, legumes, grãos e carne, e evitar industrializados, tá? Evitar tudo que for industrializado, deixar para o último caso mesmo. A gente tem, vamos supor, a laranja, a acerola, que aumenta a vitamina C. A gente tem alguns alimentos que são mais ricos, né, em alguma vitamina ou outra. Tomar sol é importante por conta da vitamina D. Mas se você tiver uma vida regrada, uma vida balanceada, você consegue isso. Nós estávamos conversando com uma neurocientista, e uma das coisas que ela estava falando, e eu acho assim que é talvez até a imunidade ajuda muito. Porque quando a gente tem uma criança especial, ai, eu vou deixar meu filho aqui, ai, aqui, cuidado. E o que essa neurocientista comentou leva teu filho para fazer exercício, põe teu filho correr, deixa, e aí a gente fala tanto de limpeza, mas é um pouquinho de vitamina S, deixa ele ficar lá Claro que você não vai deixar ele no meio de uma areia, que você não sabe nem o que passou ali, muita coisa. Mas a terra é boa, né, doutora? Sim, isso que você falou da vitamina S, ele é legal. Porque assim, o sistema imunológico, para ele se defender, ele precisa ter contato com aquilo. Então, se você tiver um contato pequeno, é igual a vacina, né? Porque o que é a vacina? É te dar o vírus vivo ou atenuado, numa quantidade pequena, o seu sistema imunológico entende aquilo e faz uma reação contra ele. Então, quando ele tem contato com a doença, você já está preparado. Você já tem soldados contra aquela doença. E aí a vitamina S, a sujeira, ela é um pouco disso. Se você vai ter um contato pequeno com aquilo, você não vai colocar um filho para brincar no esgoto. Mas você colocar ele para brincar na terra, no parque, numa praça, né? Ele vai já fazer com que a criança já tenha o sistema imunológico formado contra determinadas doenças. Então, isso é super importante. E atividade física é muito importante. Uma das causas de baixa imunidade é estresse, tá? E o estresse vem disso, da gente não ter uma atividade física, da gente não ter momentos de relaxamento, momentos de diversão, levam ao estresse e vão levar a maior incidência aí de imunidade baixa também. Eu tava falando, eu tava rindo, né? Porque assim, mãe velha é uma coisa muito engraçada, né? Então, e eu tenho que agradecer muito ao Dr. Molina, que o Dr. Molina é um pediatra aqui em Guarulhos, que quando a Sofia começou a ir no pediatra, já tinha 4 meses, porque nós ficamos 51 dias internados. Nós tínhamos optado por um outro pediatra que sequer foi ver a Sofia e tudo mais, mas isso são águas passadas. Mas o Dr. Molina, né, daquele cuidado, o dia que a Sofia teve aquela reação ao shampoo, eu me sentindo tão culpada, ele falou: Dani, você já deu vitamina S para a Sofia? Eu falei: meu Deus, que raio que é essa vitamina S? Eu falei: doutor, desculpa, eu não sei que vitamina é essa. Ele falou assim: Dani, para. A Sofia precisa ter essa vitamina S, ela precisa ter sujeira. Porque se você deixar no ambiente imaculado, ela não vai ter, né? É assim, é igual aquela história, assim, até 6 meses, né? Eu falo que 6 meses é uma libertação para a criança, porque até 6 meses é aleitamento materno exclusivo que a gente pede, e aí a gente pede para esterilizar, né? Se por acaso usar mamadeira, esterilizar, chupeta, tem que esterilizar. Mas passou os 6 meses, você pode dar uma relaxada. Você ainda mantém, né? Você esteriliza um pouco, tudo, mas você não precisa manter numa redoma de vidro. Precisa ter esse contato, é bom ter esse contato. Tá? É exatamente aquela coisa dos excessos, não é o excesso. Um pequeno contato só vai fazer bem, só vai fazer o seu sistema imunológico trabalhar e se proteger. Doutora, nós temos uma série de 3 programas, mas eu queria agora, nós estamos finalizando já o nosso programa e passa tão rápido, né? Mas eu queria, por favor, que a senhora deixasse seu contato e o que as mães, claro, se elas tiverem pergunta, mas deixe o seu contato, alguma coisa que alguém precisar de alguma alergista, com certeza irá procurá-la. Tá, já eu vou deixar o meu Instagram e vou deixar o meu e-mail, tá? O meu Instagram é o @doutoraveronica.tavares e o meu e-mail é drveronica.tavares@gmail.com. Então, se vocês quiserem mandar dúvidas, me acompanhem lá no Instagram também. Eu sempre faço vídeos, eu tento falar bastante, eu respondo as dúvidas. Eu mostro um pouquinho da minha vida também, da minha vida como mãe, das minhas 2 filhas. Então, é uma maneira de vocês me conhecerem. E o e-mail, se vocês quiserem mandar dúvidas, eu também gosto muito de falar sobre isso. Eu falo bastante, gosto de falar. E aí, se vocês quiserem contato para consultório, pode mandar o e-mail que eu converso com vocês.
Muito obrigada mesmo. Foi assim maravilhoso. Foi uma gravação maravilhosa, muito leve e passa muito rápido. Passou, né? Voando, nossa. Pessoal, com certeza nós vamos agradecer, vamos finalizar o programa, mas nós vamos pedir para a doutora voltar. O que move as mães e o que a gente tem que mover é a informação. Claro que a gente está preocupado, a gente tem um mundo que a gente desconhece, a gente só ouve falar tiroide, eu estava ouvindo esse dia doença de Hashimoto. Então, cada coisa, aquilo vai me assustando, mas eu acho que a informação, o amor que a gente tem para os nossos filhos é muito importante, mas a informação, o que nós estamos fazendo aqui é tentar promover a informação que a gente sabe que ser mãe é difícil. Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Todos os filhos a gente vai ter o mesmo medo e a gente tem que ter, claro, mais cuidado. Mas com certeza o que nós estamos tentando propiciar para vocês é que essa informação chegue de uma maneira mais simples, mais tranquila. Eu quero agradecer muito a audiência. Eu quero agradecer muito a TV Guarulhos enquanto esse meio condutor da gente informar as famílias. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Tenha uma excelente semana. Um beijo. Eu vim para encantar você. Eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser. Em 21 de março você pode ver.